Muito boa tarde. Vamos dar início ao quarto painel. E vamos começar com a comunicação subordinada ao tema Explorando Salas de Comparação em Museus de Arqueologia, o caso do Museu Municipal da Figueira da Foz em finais de 800. Esta comunicação é a cargo de Ana Margarida Ferreira, Raquel Vilaça e Elizabeth Pereira. Vou apresentar de uma forma muito breve as três comunicantes. Ana Margarida Ferreira, conservadora de museus, licenciada em História, variante Arqueologia pela Universidade de Coimbra, prosseguiu os estudos de pós-graduação em Assuntos Culturais nas autarquias da mesma universidade. Em 1991 iniciou a carreira no Museu Municipal de Santos Rocha. Em 1994-95 foi bolseira no Instituto de Arqueologia da Universidade de Londres, onde estudou conservação de materiais arqueológicos e etnográficos. Em 1997 obteve o grau de mestre em Museologia e Património pela Universidade Nova de Lisboa. De 1999 a 2011 fez sucessivas comissões de serviço no Instituto Português dos Museus, na qualidade de diretora do Museu Francisco Tavares Proença Júnior em Castelo Branco e como diretora também do Museu de Aveiro. Em 2012 regressou ao Museu Santos Rocha, na Figueira da Foz. A segunda comunicante, Raquel Vilaça, que passa a apresentar de forma muito breve, professora catedrática da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, onde tem feito toda a sua carreira académica em regime de exclusividade. Exerce funções docentes e de orientação nos cursos de Arqueologia, em especial no âmbito da pré- e proto-história, áreas nas quais se especializou. A sua atividade de investigação percorre ainda, entre outras, temáticas como a arqueologia dos lugares naturais, processos culturais e materialidades da morte, tecnologia, metodologia arcaicas, arqueometria, domínios onde tem publicado livros e artigos. É membro do Instituto de Arqueologia de que foi diretora, assim como da sua revista Conímbriga. É ainda investigadora do Centro de Estudos em Arqueologia, Artes e Ciências do Património. Assumiu diversos cargos de gestão na sua faculdade, sendo atualmente membro eleito do Conselho Científico da FUL. Por fim, passo a apresentar a Elizabeth Pereira, que é investigadora principal do projeto Transmata, quem agradeço desde já o convite para integrar esta magnífica equipa. A Elizabeth integra o grupo de investigação A História da Ciência e da Tecnologia do Ambiente no Instituto de História Contemporânea. Recebeu em 2023 uma fellowship da German Federal Foreign Office para participação no Programa de Intercâmbio Internacional Europa-África, de Museum Lab 2023. Foi também distinguida em 2019 pela European Association of History Educators e Evans Foundation pela sua estratégia pedagógica inclusiva para alunos do ensino secundário com o projeto Sharing European Histories. Publicou artigos e capítulos em revistas e editoras nacionais e internacionais. Integrou a equipa de coordenação da segunda edição revista e ampliada do dicionário Quem é Quem na Museologia Portuguesa, com quem eu tive um gosto enorme de colaborar e um enorme agradecimento à Elizabeth pelo trabalho de excelência que desempenhou neste projeto. É doutorada em História e Filosofia da Ciência, com especialização em Museologia. Pode a Ana Margarida começar, tem 20 minutos, está bem? Muito obrigada. Obrigada eu. Então, nesta comunicação, vamos dar conta do tema que nos propusemos tratar, de pesquisar salas de comparação em museus de arqueologia e incidir especialmente no caso do Museu Municipal da Figueira da Foz, no final de 800, que é, por sinal, o tema do meu projeto de doutoramento no curso da Universidade de Évora, de História da Ciência, onde tenho como co-orientadoras as minhas duas colegas coautoras da comunicação. Então, como ponto de partida, nós tomamos um artigo do José Leite Vasconcelos no Arqueólogo Português, datado de 1902, que transformamos num mapa onde assinalamos os museus que José Leite Vasconcelos, àquela data,
considerada como sendo museus de arqueologia. Pronto, este é um tema em curso de investigação e vamos apenas apresentar alguns casos e não a totalidade dos casos recenseados por Leite Vasconcelos nesta data de 1902. Ora bem, o primeiro caso que se nos oferece é o do Museu Municipal do Porto, que tem uma origem antiga, 1836, como museu privado. Em 1853 abre como museu público, Museu Municipal do Porto, mas de facto tem na década de 90 do século XIX, portanto, e no princípio do século XX, um importante período com a reorganização promovida por Rocha Peixoto, que é uma figura que vai também ter uma importância grande na Figueira da Foz, mas que aqui neste caso nos deixa, conjuntamente com Joaquim Vasconcelos, um guia do Museu Municipal do Porto, que nos vai servir para explicar o que é que conseguimos apurar sobre a questão da comparação. Bem, Rocha Peixoto propõe-se fazer estudo e reorganização das coleções e constata desde logo que o brilhante movimento contemporâneo, portanto, à época, não é acompanhado pelo Museu Municipal do Porto. O Museu Municipal do Porto ficou alheio a esse movimento. Na secção de arqueologia constata-se que estacionam as coleções do museu nos últimos 50 anos. Parado, o museu apenas arquiva o que na realidade constitui a bugiganga do preto e do chinês, legada pelo fundador. E, portanto, assumo logo aqui, nesta expressão de bugiganga do preto e do chinês, pelo menos aparente menosprezo pelas coleções etnográficas que estão à data presentes. Bom, na organização do museu temos na arqueologia pré- e proto-história, arqueologia egípcia, ibérica, romana e luso-romana, na etnografia, produtos dos países e regiões extra-europeias e depois ainda uma secção de arte industrial. Nesta parte da etnografia, o que se nos oferece aqui realçar é que estes materiais são ditos materiais que ensinam e explicam a multiplicidade de todos os estados sociais da Terra. E, portanto, não há propriamente aqui uma intenção de comparação, de fazer uma etnografia comparada com a arqueologia, mas parece mais haver até um interesse de Rocha Peixoto pela etnografia portuguesa, que não está a ser suficientemente valorizada e que ele entende que seria esse o desígnio do Museu Municipal do Porto, no que respeita à etnografia. No caso do Museu Etnológico Português, com sua origem em 1893, há um parágrafo que importa realçar, em que se diz que a secção de arqueologia tem anexa uma pequena coleção de antiguidades estrangeiras a título de documentos comparativos e mesmo uma pequena coleção compreendendo espécimes coloniais que está, digamos, anexa a esta etnografia. Uma tradução muito livre. Bom, em 1914, de facto, já nos aparece na organização do museu uma secção comparativa. E nessa secção comparativa, que é descrita, perdão, parece-me que me falta aqui qualquer coisa. Bom, de qualquer maneira, em 1914, com esta enunciação clara, está já consolidada o que nos parece ser, de facto, uma coleção e uma sala de comparação. Outros museus, o Museu de Alcácer do Sal, que também tem uma origem nesta década de 90, portanto 1895, esta década particularmente intensa no surgimento de museus, na criação de museus, não parece ter nada de etnografia. Portanto, o que tem é proto-história, pré-história, proto-história, romanos, árabes e portugueses.
temos um caso interessante que nos é relatado por José Leite Vasconcelos, mais uma vez, nas páginas do Arqueólogo Português, que diz respeito a Beja, onde aparentemente terá existido um museu inicial promovido por Frei Manuel do Cenáculo, que depois vai mudar as coleções para Évora, e Leite Vasconcelos, ao fazer a análise desta situação, em 1898, já refere que o museu que Cenáculo fundou em Beja, quando bispo desta diocese, continha não só objetos arqueológicos, mas exemplares de etnografia selvagem moderna e produtos de história natural. Portanto, temos aqui a noção da etnografia do selvagem moderno, contemporâneo. No caso do Museu Arqueológico Infante Dom Henrique, também uma fundação de 1894, parece este ser de facto digamos, talvez até o caso mais interessante relativamente à possibilidade de uma efetiva sala de comparação. Portanto, é um museu fundado pelo Monsenhor Joaquim Maria Pereira Boto. Há neste glossário crítico, que data do final do século XIX ainda, uma indicação de um mostrador onde ficam guardados, portanto, de um mostrador onde no agrupamento destinado aos estudos de etnografia comparada, ficou arquivado uma estatueta de marfim da África Ocidental, que é doada por este indivíduo, João José Rodrigues Leitão, primeiro Visconde de Cacongo, que foi um comerciante português responsável pela ocupação de um território a norte do Rio Zaire, que veio mais tarde a constituir parte do enclave de Cabinda. Ora bem, neste mesmo glossário crítico que estamos a seguir, e que tem o programa do museu, diz-se claramente, ou enuncia-se, do nosso ponto de vista, claramente uma metodologia comparativa. E diz-se, na metodificação histórica, o processo de maior importância científica é inquestionavelmente a comparação. O estudo do selvagem atual é a única premissa que analogicamente nos pode dar, à parte da evolução progressiva que o tempo naturalmente imprime a tudo o que é humano, o tipo aproximado do homem rude das eras anhistóricas. E assim, a história e a pré-história se fazem proficuamente solidárias. No caso do Museu Municipal da Figueira da Foz e do seu fundador, Santos Rocha, penso que, como introdução, vale a pena fazer uma muito sumária apresentação do nosso fundador, António dos Santos Rocha, 1853-1910, é formado em Direito, exerce advocacia desde 1876 até 1910, portanto, toda a sua vida adulta e simultaneamente com a sua vida de político. Foi vereador e presidente da Câmara, primeiramente em 1878, de 1878 a 1880 e depois em 1910. Podemos considerá-lo arqueólogo desde meados da década de 80 até 1910, funda o museu em 1894 e funda a Sociedade Arqueológica da Figueira em 1898. Gostaria de vos chamar a atenção para esta fotografia, que data de 1898, 10 de novembro, e que tem uma dedicatória ao querido amigo António dos Santos Rocha, a nossa mesa de trabalho na Figueira da Foz. Quem é que está representado nesta fotografia? Está Ricardo Severo, estou a ir da vossa direita, da esquerda para a direita.
Ricardo Severo, Santos Rocha, Pedro Fernandes Tomás e Fonseca Cardoso. Esta fotografia é a fotografia icónica da Sociedade Arqueológica. Eles estão no edifício do museu, que está ainda em obras. Tem uma mesa onde tem um conjunto de crânios e os instrumentos de medição. Há uma cadeira vazia que podíamos pensar que corresponde à ausência da outra personagem que falta neste quinteto, que é o Rocha Peixoto, ou, eventualmente, quiçá até fosse o fotógrafo. Em cima da mesa está a caixa dos instrumentos de medição dos crânios do Fonseca Cardoso, a partir da qual, sabemos pela documentação, o Santos Rocha vai fazer a sua própria caixa de instrumentos de medição, e assim se encenaram para serem recordados e vistos por nós. Podemos ser levados assim a pensá-lo. Ora bem, a instalação do museu. O museu tem uma primeira instalação provisória, como o Carlos já referiu, abre em 6 de maio de 1894, nessa instalação provisória na Casa do Paço, e no dia da inauguração do museu é colocada a primeira pedra do edifício dos Passos do Conselho, que tinha um programa absolutamente delineado e compreendia um piso para o museu. Desse piso temos uma planta que nos permite seguir a organização do museu. Estamos no andar nobre do edifício da Câmara Municipal, onde se encontra instalado o museu. Ora bem, com aquela planta e com o catálogo geral publicado em 1905, que contém, porém, o regulamento do Museu Municipal, datado de 1902, mas que segue o rascunho que existe desde 1893, nós podemos, com essa planta e com este regulamento, compreender muito bem a natureza e a organização do museu. Perdoem-me, eu vou voltar atrás. No primeiro sublinhado, nós vemos a definição disciplinar do museu. O museu é arqueológico, etnográfico e é constituído por 4 secções. Ora bem, dessas 4 secções, nós temos uma primeira reportagem fotográfica que tem necessariamente de estar compreendida em 1899 e 1910, mas acreditamos que possa ser mesmo da viragem do século. Isto por análise de algumas peças que estão nestas fotografias. Temos a secção de pré-história, temos a secção de comparação, a secção de proto-história, a secção de arqueologia histórica e ainda uma particularidade figueirense, que é a sala das sessões onde a Câmara tem as suas sessões públicas, com objetos proto-históricos do sítio arqueológico de Santo Olaio. A fotografia que podem ver aí é uma fotografia posterior a 1910, não pode ser muito posterior, porque já tem o busto da República, mas aparentemente ele ainda está encenado com uma cortina por trás, provavelmente a tapar o outro vaso ou o sítio dele que ali existiu antes da mudança de regime. Vamos prosseguir. E há 5 minutos? É lá. Há uma frase que é preciso destacar no regulamento. No regulamento não, numa notícia explicativa que também é publicada em 1905 neste mesmo catálogo. Entre as secções de pré-história e proto-história está intercalada a sala de comparação. Esta secção serve para auxiliar o estudo das civilizações pré-históricas ou proto-históricas, principalmente pela comparação dos seus monumentos e restos de indústrias com os dos selvagens dos tempos modernos. Voltamos à nossa planta. A sala de comparação está, de facto, ali encaixada entre a pré e a proto-história. E na definição da sala de comparação, da secção etnográfica, que corresponde à sala de comparação,
há um aspecto que eu gostaria de destacar. Portanto, a secção etnográfica é dos povos selvagens dos tempos modernos, muito bem, que possam interessar ao estudo dos selvagens dos tempos pré-históricos na Europa, e depois há um parágrafo único que esclarece, porém, que pode reunir também todos os objetos produzidos ou usados em qualquer lugar ou época que tenham semelhanças ou concorram para explicar os das civilizações primitivas. E é isto que nos vai dar a abertura na sala de comparação para não ficarmos estritamente, digamos, vinculados e apenas à etnografia dos selvagens. A sala de comparação pode ser seguida a par e passo por esta fotografia de excelente qualidade, portanto temos aqui uma triangulação, ou seja, a planta, o regulamento do museu e a fotografia da sala em 1899, ou por aí. Nesta fotografia nós podemos fazer a identificação desta grande vitrine longa que está identificada A, B, C, D, E, por aí além, com a grande vitrine longa que está marcada na planta, e depois há uma outra vitrine que eu queria chamar a atenção, que é esta vitrine J, que é uma vitrine dedicada a coleções arqueológicas de comparação. Portanto, temos naquelas grandes vitrines tudo o que vem dos 5 continentes e que a Maria está a tratar. Temos nesta vitrine um conjunto de amostras que servem para comparação, onde temos uma pequena coleção Bonsor, do arqueólogo de Sevilha, esta. Temos uma coleção do Mesquita de Figueiredo, perdão, ainda vou ao Bonsor. Temos a carta em que o Santos Rocha pede ao Bonsor que lhe mande estas amostras de cerâmica. Temos uma coleção comparativa que vem da sede de Lisboa através do Mesquita de Figueiredo. Temos um conjunto, uma pequena coleção também de fragmentos de Cartago que vem do Padre de Latre. Temos a coleção Rocha Peixoto, Alves Pereira, temos a coleção Fortes. E aqui na coleção Fortes eu chamo a atenção para um pormenor que me parece interessante, que é de que estes 4 fragmentos têm apenas um número. O que vale é a amostra, é o catálogo, é o cartãozinho com 4 fragmentos. Não valem um por um como valem na secção pré-história ou de proto-história. E, finalmente, um outro cartão que ainda subsiste, dessa época, de uns fragmentos de cerâmica etrusca que Santos Rocha trouxe de Florença. Ora bem, relativamente ao uso efetivo do método comparativo, as antiguidades pré-históricas da Figueira, que são publicadas entre 1896 e 1900 em 4 partes, seguem esta metodologia. Santos Rocha explica a escavação que fez, os materiais que encontrou, as ruínas que encontrou. A isso chama notícia histórica. Depois passa a um outro capítulo de etnografia, onde faz a interpretação. E eu escolhi um caso entre muitos de etnografia comparativa das antiguidades, publicado em 1899, que é este de um dente de um pente em osso, que é comparado com um pente dos índios do Amazonas. Portanto, ele diz: no Museu Municipal da Figueira há um exemplar muito interessante proveniente de uma tribo dos índios do Amazonas, e continua, e portanto é esta a metodologia. Por vezes é com dados da arqueologia, por vezes é com dados da etnografia e peças da etnografia. Ora bem, onde é que o Santos Rocha foi buscar esta ideia? Já ultrapassei muito. Da etnografia comparativa, da sala de comparação. Nós pensamos que um dos caminhos para chegar à resposta está na livraria de Santos Rocha, na biblioteca dele. A biblioteca dele tem os franceses, tem os portugueses, obviamente, mas tem muita coisa também de permuta. Ele tinha uma prática de permutas absolutamente sistemática. As 2 cartas que estão a ver são com a Smithsonian Institution e com a Biblioteca e Museu de Bergen. Há dois autores que me parecem ser de referência, o Steve Nilsson e o Luigi Pigorini. O Steve Nilsson, temos a edição de 1863, profusamente anotada pelo Santos Rocha, e anotada nas partes que dizem respeito à teoria comparativa. Neste opúsculo do Pigorini está também sublinhada a parte que diz respeito à organização do Museu Etnográfico de Roma. E, portanto, estes parecem ser 2 autores de referência.
O Santos Rocha não viajou antes de montar o museu, o Santos Rocha viajou depois, quer dizer, o Santos Rocha viajou para a Espanha por 2 vezes antes de montar o museu. Mas a grande viagem matricial dele é de 1899 aos museus de Itália, Suíça e França, e ele dá-nos conta de porque é que viagem, quando viagem, num relatório de gerência da Sociedade Arqueológica. E ele diz, em abril de 1899, acabámos de pôr em ordem as últimas instalações do museu e passámos uma revista minuciosa a todos os objetos expostos, formulando os principais problemas que nos pareciam oferecer os mobiliários pré-histórico, proto-histórico e luso-romano das nossas modestas coleções. A 1 de maio, partimos para o estrangeiro à procura de elementos de estudo que não tínhamos em Portugal. E, de facto, é isso que sucede. Dessa viagem, temos, por exemplo, o catálogo do Museu de Saint-Germain-en-Laye, profusamente anotado. É a edição de 1898, portanto, ele eventualmente até a terá comprado lá, porém ele devia conhecê-la, porque as primeiras edições deste catálogo estão na Biblioteca do Rocha Peixoto, que era correligionário dele na Sociedade Arqueológica da Figueira. Como digo, este catálogo está profusamente anotado e eu escolhi aqui uma página onde as anotações foram apagadas, a borracha, mas onde ainda se podem ver os pequenos desenhos que ele terá feito durante a visita e que depois passa a limpo num caderno, que é um caderno de viagem, mas feito já no escritório, feitos a posteriori, onde vai concatenar aquilo que viu nos vários museus e fazer comparação com os objetos das estações arqueológicas da Figueira da Foz. Os sublinhados que estão no caderno dizem respeito às grandes analogias da cerâmica que ele viu nos museus com as do Crasto e Santa Eulalia Chões, que são as da Idade do Ferro. Prosseguindo, portanto, parece-nos que é interessante abrir esta questão da arqueologia comparativa, porque é uma arqueologia que se faz com as coleções etnográficas dos selvagens, faz-se com expedições arqueológicas longínquas, por exemplo, ao Algarve ou às Beiras, faz-se com coleções de arqueologia histórica daquela última secção, faz-se com amostras de materiais arqueológicos de sítios muito diversos e de outros investigadores contemporâneos. Faz-se através da sua livraria e da permuta de publicações, faz-se também com coleções de história natural que estão por todo o museu. É bem perceptível no epistolário e nas trocas de correspondência que ele tem com os investigadores da época e também nestas viagens e visitas a museus. Finalmente, estes são os museus do elenco de José Leite Vasconcelos que nós tentámos, digamos, tatear, outros há ainda para prosseguir. Obrigada e desculpe ter ultrapassado. Passamos agora à segunda conferência do painel, subordinada ao tema Reflexões pós-coloniais na coleção do Centro de Arte Moderna da Gulbenkian, António Oleg, Grada Cabomba, Kiluanji Kiamenda e Mónica de Miranda. A conferência é proferida por Joana Passos, que eu vou passar a apresentar de forma breve, investigadora no Centro de Estudos Humanísticos da Universidade do Minho. É docente no programa doutoral em Modernidades Comparadas e foi membro dos projetos de investigação Woman Art, Universidade do Minho, NILUS, Pensando Goa e Prémios Literários. Publicou um livro sobre Goa e coeditou vários livros sobre estudos pós-coloniais e estudos de género em Portugal, concorrendo para o desenvolvimento e consolidação destas áreas de estudo. Publicou mais de 50 artigos em português ou inglês, várias entrevistas com escritores e várias traduções de textos académicos de autores como Rossi Braidotti, Edward Said e Amitabh Ghosh. Os seus interesses de investigação combinam género e estudos pós-coloniais.
tendo desenvolvido investigação sobre literaturas africanas, indiana e goesa, de língua portuguesa e de língua inglesa. Também trabalha em estudos comparatistas, teoria literária e artes visuais. Muito obrigada. Obrigada eu, Joana. Em primeiro lugar, queria dizer que sou aqui o elemento excêntrico. Eu só conheço os museus como público, nunca estive do lado de dentro. E esta conferência é muito interessante para ver como é que vocês pensam as vossas práticas e como é que se renovam e produzem novo conhecimento e estimam o acervo que têm. E eu queria dizer que uma coisa que eu senti, uma palavra que não apareceu nas comunicações, mas que eu senti e que perpassa por todo o pensamento acerca dos museus que vocês tentam levar a cabo, é um pensamento ético. Há uma grande preocupação ética em compreender como é que temos a coleção, como é que temos este acervo, o que é que vamos fazer com ele. Eu acho que isso é de saudar. Em segundo lugar, eu queria agradecer à Elizabeth ter-me convidado para vir aqui e tentei compreender porque é que ela me convidou para vir aqui, para além da empatia óbvia que sentimos uma pela outra. E eu acho que só pode ser para experimentar alguma transdisciplinaridade. Vamos ver como é que era ou como é que seria trazer aqui uma pessoa que é uma ave rara. Pronto, eu sou a ave rara presente. Ora bem, começo por invocar aqui as ideias de um livro que já tem algumas décadas de existência, mas que continua a ser absolutamente inspirador para o meu trabalho. In the World, the Text and the Critic, aqui é. Edward Said argumenta que a literatura e a música, ele também tem um capítulo sobre música, não existem no vácuo. Fazem parte do mundo, de um contexto histórico, cultural e político, na medida em que, enquanto formas de arte, também servem para realizar jogos de poder, consolidando sistemas hegemónicos e ideias dominantes, ou, pelo contrário, confrontando-os. O mesmo, evidentemente, se pode dizer das artes visuais, defendendo que, a parte de uma dimensão estética, existem dimensões políticas e históricas que são convocadas pela obra de arte e que determinam a sua composição ou criação porque a arte existe no mundo. Portanto, interpreto o conceito de worldly, de Said, como o diálogo simbiótico e visceral da arte com o mundo. Da mesma forma que a arte é criada dentro de um contexto histórico, social e cultural, o público, ou seja, vocês, o público que recebe a arte também está exposto ao mesmo tipo de influências coletivas, atualizando-as sob a forma de práticas de recepção. Como se costuma dizer nos estudos literários, que é de onde eu venho, um bom leitor é um leitor que já leu muito, que tem um arquivo de referências muito vasto e que convoca estas referências de cada vez que se sente desafiado por um texto. No caso dos autores que vou abordar, é bastante clara a intencionalidade de desafiar o público a jogar com memórias históricas do colonialismo e com preconceitos estabelecidos pela tradição de conhecimento ocidental, pondo ainda em causa silenciamentos estabelecidos e práticas epistemológicas distorcidas que foram prevalentes durante séculos porque o conhecimento que herdamos da era colonial servia a interesses políticos que determinavam o que conhecer e como se conhecer. Citemos Said. Este é o texto original que eu vos vou ler, é a minha tradução. Podem acompanhar. E então, passo a citar Said. Isto significa que a cultura ocidental é um sistema de discriminações e de avaliações perpetrado por uma classe particular que se identifica com o Estado. Também significa que cultura é um sistema de exclusões legisladas a partir do topo e executado através de políticas que têm por função identificar anarquia, desordem, irracionalidade, inferioridade, mau gosto e imoralidade, para que estes sejam marginalizados em relação à cultura dominante e sejam mantidos à parte pelo Estado e as suas instituições. Toda a história do pensamento da Europa do século XIX está cheia de discriminações como estas, que separam o que é adequado para nós, eurocentrismo, não é? E o que é adequado para eles, os outros. Edward Said cresceu no Cairo, ou melhor, nasceu no Cairo, no Egito, cresceu no Cairo e nasceu em Jerusalém, quando Israel ainda não existia, no que era então o protetorado britânico da Palestina. Como um professor célebre que exerceu toda a sua atividade profissional nos Estados Unidos, Said sabia bem o que era carregar dentro de si uma cultura e um lugar de pertença tornados invisíveis pelos jogos de poder do mundo, não é? Pensando na Palestina. E por isso as suas palavras são tão importantes para tentar compreender os artistas que hoje em dia trabalham entre universos culturais diferentes, convocando memórias e impressões de vários mundos que no passado tinham uma relação de poder desigual entre si.
Dipesh Chakrabarty, historiador indiano, considera que durante o período colonial os ingleses sempre representaram a rica, antiga e elaborada cultura indiana, que aliás é plural e diversa, abarcando vários povos, várias línguas e várias crenças, como algo homogéneo, porque era mais facilmente rotulável, representando a Índia como inadequada ou atrasada. Passo a citar Chakrabarty mais uma vez. Está aqui o livro no qual eu me baseio, o texto original, vou ler a minha tradução. A tendência para se ler a história indiana em termos de uma falha, uma ausência ou como algo incompleto e, por conseguinte, inadequado, é óbvio nos excertos citados. Como conceito, representa um hábito mental antigo, que existe desde o começo da administração colonial da Índia. Os britânicos domesticaram e representaram a diversidade dos passados indianos através de uma narrativa homogeneizante relativa à transição do período medieval para a modernidade. Os termos mudaram, isto é de uma ironia imensa, sublinho. Os termos mudaram ao longo do tempo. Já se chamou ao medieval despótico e ao moderno Estado de Direito. Feudal e capitalista tem sido uma variação mais recente. No caso de Portugal, poderemos facilmente encontrar paralelos nos textos onde se descrevem os povos e territórios colonizados por Portugal, segundo a narrativa que opõe primitivo a civilizado. E eu ouvi muito isto aqui, como é evidente e legítimo. Então, a reavaliar textos mais antigos, e era esta a forma de pensar. Segundo, portanto, a narrativa que opõe primitivo a civilizado, sendo que no caso de Portugal, a história recente é duplamente mais racista. Porque vivemos grande parte do século XX sob uma ditadura cujos fundamentos ideológicos são coloniais, conservadores e católicos, e cuja mitologia nacionalista se baseia precisamente no destino colonial português, legitimado pela tradição histórica e por ser o precursor face a outros povos europeus. Em segundo lugar, acrescente-se a estas ideias, por longo tempo dominantes, as três frentes da Guerra de Independência de Angola, Guiné-Bissau e Moçambique, nos anos 60 e 70, as chamadas guerras coloniais, que duraram pelo menos 10 anos, a Moçambique foi a mais curta, foram 10 anos, e ainda representam um trauma de expropriação e perda na memória coletiva portuguesa. Se considerarmos estes elementos, poderemos dizer que a efetiva descolonização das ideologias dominantes e da autoimagem nacional, no caso português, tem de conseguir ultrapassar não só a tradição epistemológica eurocêntrica, de que falam Said e Chakrabarty, e que equivale aos discursos ingleses sobre a Índia e o Egito, mas também o trauma da memória de guerra e da expropriação de uma parte da sua população, aqueles que regressaram à pressa a Portugal, que teve de se integrar de uma forma brusca na sociedade portuguesa. É pela compreensão profunda das condições históricas e sociológicas desta tempestade perfeita que Grada Quilomba diz, tão acertadamente, que o subalterno, leia-se no âmbito do meu argumento o colonizado, sempre falou. O problema é que o Ocidente, e no caso específico Portugal, não estava disposto a ouvir, desqualificando as vozes que o tentavam confrontar. Passo a citar Grada Quilomba, que neste livro, um excerto que eu vou citar, claro que remete para o texto famoso de Gayatri Spivak, Can Subaltern Speak? Gayatri Spivak, em texto 95, formula a seguinte pergunta: pode o subalterno falar? À qual responde imediatamente: não. É impossível à subalterna, e reparem também a questão do feminino, de ser a mulher, não é? É impossível à subalterna falar ou recuperar a voz, pois mesmo que ela se esforçasse com toda a sua força e violência, ainda assim a sua voz não seria ouvida ou entendida por quem detém o poder. A posição de Spivak quanto à subalterna silenciosa é, contudo, problemática se for tida como uma afirmação absoluta das relações coloniais, porque sustenta a ideia de que o sujeito negro não está apto a pôr em causa e a contrariar os discursos coloniais. O que está aqui em causa não é o discurso de resistência, que evidentemente sempre existiu. Não é que não tenhamos falado, mas antes que as nossas vozes, por intermédio de um sistema de racismo, têm sido sistematicamente desqualificadas como conhecimento inválido. Enquanto investigadora portuguesa, na área de estudos pós-coloniais, tento ouvir e compreender os discursos que os autores afro-portugueses, ou portugueses de ascendência africana, ou africanos com visibilidade internacional, várias designações são possíveis, sigo aquilo que o autor diz sobre si próprio, o que estes autores nos propõem hoje em dia como forma de resistência a silenciamentos anteriormente estabelecidos pela tradição de conhecimento ocidental herdada da era colonial. Como sabiamente diz Walter Mignolo, na introdução ao seu livro The Darker Side of Western Modernity, e eu vou passar aqui à frente de dois, é este o livro, mas eu vou-me referir a uma tradução que há em brasileiro ao primeiro capítulo, portanto é esse o artigo que eu vou citar.
Como diz Walter Mignolo na introdução do seu livro Darker Side of Western Modernity, a própria ideia da modernidade, algo aparentemente positivo, conotado como uma ideia de progresso e desenvolvimento, é na verdade um conceito colonial que só legitima um tipo de modernidade, tal como o Ocidente o idealizou. E passo a citar Mignolo. A tese básica é a seguinte: a modernidade é uma narrativa complexa cujo ponto de origem foi a Europa, uma narrativa que constrói a civilização ocidental a celebrar as suas conquistas, enquanto esconde ao mesmo tempo o seu lado mais escuro, a colonialidade. A colonialidade, em outras palavras, é constitutiva da modernidade. Não há modernidade sem colonialidade. Por isso, a expressão comum e contemporânea de modernidades globais implica colonialidades globais, no sentido exato que a matriz colonial de poder é compartilhada e disputada por muitos contentores. Consequentemente, o pensamento e a ação descoloniais surgiram e se desdobraram do século XVI em diante. Reparem o que ele recua no tempo. Porquê? Porque ele convoca todos os gestos de resistência, não é? Anteriormente, que existiram e que foram muitas vezes silenciados, como respostas às inclinações opressivas e imperiais dos ideais europeus modernos projetados para o mundo não europeu onde são acionados. Onde Mignolo vai mais além do que os outros autores referidos, que já reconhecem e demonstram que o discurso colonial era tendencioso, manipulador e racista, é no facto de Mignolo propor uma prática de rupturas, de quebras, de recusas, que é o modo colonial. É isso que é o modo colonial. E que deverão consolidar a validade internacional de modelos epistémicos outros, como, por exemplo, o reconhecimento internacional da qualidade da arte moderna africana, algo impensável até há bem pouco tempo. Como sabemos, o lugar da arte africana era, até meados do século XX, um museu etnográfico e não um museu de belas artes onde tem todo o direito de estar. Hoje em dia, e como consequência direta de trabalhos autocitados, entre outros, e do impacto dos chamados estudos pós-coloniais, a par de outras áreas de estudo que também já estão a mudar hábitos mentais de séculos, a Bienal de São Paulo, precisamente deste ano, de 2023, que se chama Coreografias do Impossível, é apresentada como uma Bienal, passo a citar, que tenta desmontar o tempo colonial, progressivo e ocidental. Reparem que a ideia de progresso também é rejeitada. Este é o título também de uma reportagem do Jornal Público, do 5 de junho de 2023, que também apresenta o quarteto de curadores responsável por esta Bienal, que se pretende disruptiva. 3 dos curadores definem-se como não brancos: Diana Lima, Grada Quilomba e Ela Menezes. E só o espanhol Manuel Boria Vilela se qualifica como branco. Também existe paridade de género: 2 homens e 2 mulheres. E em lugar de um curador temos um coletivo que resolve tudo em conjunto. A maior parte, esta também é outra inflexão, a maior parte dos artistas que expõem declaradamente definem-se como não são estrelas internacionais da arte contemporânea. Claramente é uma Bienal concebida de uma forma diferente, eu diria exploratória, e que vai no sentido idealizado por Walter Mignolo, de pensar paradigmas inovadores para se transcender, porque o objeto é isto, é transcender, é ultrapassar, é ir além das heranças epistemológicas do mundo colonial eurocêntrico. Da mesma forma, uma das instituições que em Portugal promove os autores afrodescendentes e africanos é a Gulbenkian. E enquanto referência credível e muito respeitável que é a cultura e a arte, a Gulbenkian tem desenvolvido um trabalho coerente no sentido de transcender a tradição de pensamento ocidental de raiz colonial. No caso dos artistas de origem africanos representados no CAM, Centro de Arte Moderna da Gulbenkian, queria começar por sublinhar que as suas propostas podem convocar diretamente o público português, mas esta arte detém também um discurso internacional, com um âmbito de aplicação muito mais vasto. São artistas completamente consolidados internacionalmente. E o que permite refletir sobre lugares de pertença e disputas de poder, lembra-se de Said e da arte mundana, o que permite refletir sobre lugares de pertença e disputas de poder no século XXI. No resto deste trabalho vou apresentar brevemente 4 artistas que integram a coleção do CAM e vou analisar uma obra de cada um deles, remetendo para a discussão teórica atrás exposta e que veja refletida em cada um dos trabalhos selecionados para este ensaio. E começo com a composição de António Wall, angolano. Trata-se de um mural adquirido pela Gulbenkian em 2016, composto por 8 composições quase idênticas, dispostas em fila, mais uma composição em destaque, encimada por um pedaço de madeira. Esta instalação incluía uma projeção, que não vamos abordar, e queria sublinhar que é composta por vários materiais, nomeadamente ossos e pratos de esmalte. O mural está datado de 2001 e o seu nome é Hidden Pages, Stolen Bodies, Páginas Escondidas, Corpos Roubados.
Na folha de sala online da Gulbenkian pode ler-se que esta composição aborda um passado mais sombrio. Conta a história negligenciada de vidas marcadas pelo trabalho forçado sob o domínio colonial do final do século XX. Ora, eu acho que podemos ir mais longe na análise desta composição e a minha chave para interpretar este trabalho é a tábua. Reparem ali à direita, por cima da composição maior. É a tábua de madeira que parece ter sido ignorada na descrição atrás citada. Esta tábua é um destroço e a parte invertida tem um recorte para se encaixar o remo. Este é o destroço de um bote e, associado às fotografias dos corpos negros, debilitados, magros, evoca imediatamente a história da escravatura e o transporte dos escravos. São páginas escondidas da história, pois nenhum país está confortável com o seu passado escravocrata e são corpos roubados, como diz António Wall, às suas famílias, às suas comunidades, ao seu país. A ideia de que a história dos escravos é uma história anónima está plasmada na moldura sem retrato. Reparem ali, à direita, ao lado da composição grande, não é? Está uma moldura vazia. É uma história anónima, está plasmada na moldura sem retrato e na reprodução do mesmo corpo sem face nos vários quadros do mural. Não sabemos quem eram estes escravos, mas sabemos que eram muitos e que a sua história se repetia. Por fim, destacaria a lanterna no último quadro à esquerda. Pode ser a lanterna de um barco e os pratos e chávenas de zinco tanto evocam a alimentação de escravos como das vítimas de trabalho forçado. Seja na minha interpretação, seja na da página da Gulbenkian, em ambos os casos, António Wall recupera uma história silenciada, as suas páginas perdidas, sinalizando a necessidade de se fazer o arquivo deste passado e dos corpos roubados, mal alimentados, cujas identidades se perderam. A obra de António Wall responde assim às preocupações dos autores atrás citados, pois conta uma versão dos acontecimentos históricos do ponto de vista subalterno, corrigindo o arquivo de conhecimento histórico de que falam Chakrabarty e Said, de forma a integrar o lado da história que foi silenciado no conhecimento público e corrente do que foi o colonialismo. Contraria-se assim o poder de conhecimento ocidental estabelecido, revelando o preço humano da modernidade / colonialidade que se revela tão obscura, cruel e letal como defende Mignolo. Passo a seguir para uma composição de Grada Quilomba. A trilogia, A World of Illusions, foi adquirida pelo CAM em 2021. De acordo com a folha de sala disponibilizada pela Gulbenkian, são fotografias que, para além de serem objetos estéticos em si, também remetem para curtas performances teatrais com atores e atrizes nos quais Quilomba reescreve os mitos clássicos. A ideia de se reescrever a mitologia clássica só por si já é um exemplo de desconstrução da tradição do pensamento clássico ocidental, mas eu não me vou debruçar sobre estas performances, que são acontecimentos dinâmicos e momentâneos. O que a Gulbenkian guarda no seu arquivo são fotografias, que são composições autónomas, demasiado meticulosas na sua composição para serem meras fotografias de cena. Esta fotografia, obviamente, foi encenada 500 vezes até ficar perfeita, não é? Vou analisar aqui uma dessas fotografias onde se pode ver Grada Quilomba como a esfinge do seu Édipo. O cenário minimalista baseia-se num forte contraste entre preto e branco, que é importante para sublinhar precisamente a presença de corpos negros que não seriam aqueles que tradicionalmente se associam à cultura greco-latina. Afinal, nesta imagem, quem vive esses mitos que nos transmitem o saber dito eterno são personagens africanas, o que joga ironicamente com as expectativas e as referências pré-estabelecidas do público e subverte a tal tradição de conhecimento ocidental que os autores atrás referidos, Said, Chakrabarty, Quilomba, Mignolo, expõem e confrontam. Note-se também que a imagem composta é muito clara, facilmente reconhecível por quem tiver um mínimo de referências da cultura clássica, logo é eficaz, no objetivo de permitir ao público identificar o mito que se invoca e qual é o imaginário que está em causa. A esfinge detém o conhecimento que dois reis tentam negar, quer Édipo, quer o seu pai. E, no entanto, no fim do mito, vem a revelar-se que a esfinge, a mulher negra, é que detinha a sabedoria, é que era a dona da verdade. Queria também apontar que o mundo clássico, que é aquele que o Ocidente toma como referência próxima em termos de civilização e que representa como a sua, nossa antiguidade, é, na verdade, um produto do mundo mediterrâneo. E o mundo mediterrâneo sempre foi navegado. Logo, as pessoas das duas costas, do sul da Europa e do norte da África, sempre se misturaram, circularam e influenciaram mutuamente. A prova disso mesmo é que a esfinge, figura mítica que é metade leão e metade mulher, tanto existe na mitologia grega como no mundo egípcio. Por que se toma, então, a cultura clássica greco-latina por um conjunto de referências culturais exclusivamente europeias e brancas? As fronteiras culturais são, e sempre foram, bem mais porosas e indefiníveis. E os mitos e as ideias podem viajar e influenciar vários povos, recebendo alterações e influências várias.
Grada Quilomba, portuguesa de ascendência angolana e santomense, e eu acho que é importante referir estas identidades compósitas de múltipla pertença, revisita 3 mitos clássicos, Narciso, Édipo e Antígona, para reclamar para si, enquanto mulher negra, um direito de posse, sinalizando a natureza miscigenada das heranças culturais do mundo, sobretudo num contexto de intensa navegação e circulação de bens e pessoas, como era o Mediterrâneo da Antiguidade. Passo ao caso 3. É uma fotografia que se chama 3 minutos. Olha, eu tenho 2 folhas. Acho que conseguimos. Esta fotografia é uma composição de Quiloengi Quiaenda, também ele angolano, e chama-se Natureza Quase Morta. Reparem na ironia. Natureza Quase Morta. É um trabalho de 2009 e foi adquirido pelo Gulbenkian em 2018. Escolhi trazer aqui este trabalho porque a preocupação com a ecologia é, sem sombra de dúvidas, um dos mais pertinentes debates da atualidade. E achei que seria importante sublinhar que a criatividade contemporânea dos autores africanos não se reduz a pensar a sua relação com o Ocidente e a história colonial. Esses são, sem dúvida, temáticas centrais na produção dos autores contemporâneos que se identificam com as chamadas culturas do Sul, mas, para além disso, existem desafios e problemas atuais sobre os quais estes autores se debruçam. O que nos prende a olhar nesta fotografia é essa sensação de ameaça pendente. Aquela máquina vai destruir o espaço onde aquela palmeira sobrevivia. Os postes sem rede já demarcam um espaço que será fechado, circunscrito, e aquelas máquinas imensas e aqueles postes vieram mudar o cenário natural. A palmeira, isolada e muito mais pequena do que as máquinas, é a vítima que se adivinha, num cenário que será desertificado e que se tornará um espaço sem vida pela interferência de mão humana. A obra de Quiloengi Quiaenda faz aqui o cruzamento entre temáticas pós-coloniais, sinalizando o facto que a urgência das questões ambientais e de proteção da natureza está a tornar aliados naturais os discursos reivindicativos dos povos indígenas, associados ao empoderamento e a pedidos de retribuição pelos danos provocados pelo colonialismo e pela exploração dos recursos naturais de vários povos. A obra de Quiaenda dialoga sobretudo com os ensaios de Walter Mignolo sobre a visão da natureza como recurso ou como matéria inerte, que é uma visão colonial, não é? Que vê a natureza como algo a ser usado em função do lucro capitalista, e esta visão moderna ocidental é totalmente oposta à visão integrada e mística que os povos indígenas têm da sua relação com a natureza. Portanto, um ponto de vista pós-colonial, esta fotografia pode ser lida como uma acusação ou responsabilização daqueles que destroem ou têm vindo a destruir a natureza em função do lucro. Por fim, o meu caso número 4 é uma fotografia de Mónica de Miranda, da série Path to the Stars, de 2022. Tal como na fotografia que evocava o Édipo de Grada Quilomba, também aqui existe uma certa teatralidade, uma certa encenação. Apesar da paz desta imagem, que até nos sugere relaxamento, é impossível não ver esta mulher como um soldado, e é essa, na minha opinião, a questão central que esta imagem convoca. Esta não é uma fotografia de guerra, nem de ação, por isso é tão importante a linguagem corporal da figura humana retratada. Mas esta mulher em uniforme, integrada nesta paisagem isolada, de mato, que é onde estava a guerrilha, evoca o papel fundamental que as mulheres tiveram em vários momentos, em vários movimentos de libertação. Muitas vezes o regime pós-independência esqueceu as mulheres ao construir a sua própria narrativa da luta pela autonomia. Reconhecer o papel histórico e heroico das mulheres é algo que já começou a acontecer, mas que ainda tem de ser incentivado. Já não precisamos de mitos militares nem de slogans que encorajam a ação ou chamam para a luta. Daí a tranquilidade da personagem. Mas em tempo de paz, não se pode esquecer que as mulheres também envergaram uniformes quando foi necessário. Este trabalho de Mónica de Miranda cruza os debates pós-coloniais e questões de memória histórica com questões de género e o silenciamento do contributo das mulheres para várias causas públicas e históricas. Ao refazer-se o arquivo histórico, que também é o que vocês estão a tentar fazer ao repensar os museus e os seus acervos, não é? Não podemos esquecer as questões de género, pois é fundamental neste processo reparador ter em conta precisamente o silenciamento e a visibilidade que as mulheres foram vítimas. Têm sido. Leio, posso parar ou ler os comentários finais? Apesar destes 4 exemplos, através destes 4 exemplos, espero ter demonstrado como as diferentes obras abordadas atualizam e dialogam com discursos teóricos que são referências para se pensar o papel da arte hoje em dia, e espero também ter demonstrado como a arte de facto não existe no vácuo, sendo inspirada pelo mundo, pela história e por jogos de poder. No caso específico do pensamento pós-colonial, uma matriz fundamental para interpretar as obras selecionadas é a relação da arte contemporânea com a memória histórica, que através de uma arte interventiva e comprometida
convoca, analisa e desconstrói precisamente esta história colonial. Muito obrigada. Passo a apresentar a última comunicação do painel, preferida pelo professor Jorge Croce Rivera, investigador do projeto Transmate, licenciado em Filosofia pela Faculdade de Filosofia da Universidade Católica Portuguesa e mestre em Filosofia em Portugal pela Faculdade de Letras da Universidade Clássica de Lisboa. Doutorado em Filosofia pela Universidade dos Açores, é atualmente docente do Departamento de Filosofia da Escola de Ciências Sociais da Universidade de Évora. Os seus interesses têm sido, sobretudo, teoréticos, no âmbito da ontologia, da epistemologia e da filosofia da ciência, dirigidos, sobretudo, aos problemas da verdade, da historicidade e da temporalidade, mas alargam-se a diversos aspectos da vivência do espaço, seja no teatro, na arquitetura e na paisagem. Obrigado, agradeço-lhe. Eu, portanto, aqui reivindico uma certa posição que não é, enfim, penso que aqui não tem sido, que é da filosofia e, ao mesmo tempo, portanto, essa posição de filósofo também da ciência, filósofo da arte, é, ao mesmo tempo, o modo de eu me relacionar com as questões que aqui são colocadas. O problema, genericamente, é um problema de verdade. Este tem sido o tema que está aqui subjacente, hoje, é uma deslocação do modo de entender a verdade, e essa deslocação do modo de entender a verdade tem que ser perspectivada a uma escala milenar. Enfim, posso explicar se entrarmos aqui em questões. O problema aqui das fins, independentemente de ela estar na tradição do Médio Oriente, é que as fins não têm a verdade, mas colocam uma interrogação. As fins, a verdade é vista como uma interrogação. O que é o homem? É isso que ela coloca Édipo na encruzilhada para chegar a Tebas. É isso que ele lhe dá a resposta e mata. E o resultado, quem tem a verdade é Tiresias. Vejam que isto é particularmente importante para nós entendermos a questão do homem cego que ao mesmo tempo viu a verdade e que está vestido de mulher. Portanto, é bom percebermos os mitos. Os mitos não têm nada de simples e devem ser lidos com muita atenção. O problema aqui é que nós estamos num momento de uma deslocação político-estratégica mundial e global. E, portanto, muito do nosso discurso é um discurso, por assim dizer, demasiado tarde. Não é a Europa o problema. Não é a Europa o problema. O problema está do outro lado do mundo e do modo como o outro lado do mundo integrou, a partir de um processo que começa, sobretudo, por questões políticas, na introdução da ciência e da tecnologia e também do pensamento dialético ocidental. Estou a falar daquilo que se passa na China, na Índia, no Japão e nos outros países. Esta é que é a questão. Tudo o resto aqui é um discurso, por assim dizer, já subalterno. Nós somos subalternos nesta situação contemporânea. No entanto, dá-nos uma lucidez, ao mesmo tempo, com a consciência que nós é que agora vamos reformar o mundo e criar uma situação em que todas as má consciências e responsabilidades presentes e passadas podem ser redimidas. Isto é um tema da tradição cristã. Portanto, somos subtilmente cristãos, mesmo quando julgamos que não o estamos a fazer. Mas tudo isto é apenas o prologómetro para uma questão fundamental, que é o problema das coleções privadas de arte africana. Portanto, estou a ver que nós mudamos de estatuto, porque nos interessa perceber verdadeiramente, neste âmbito deste projeto, há um aspecto que fica aqui para trás, fica para outra ocasião, que é sobre a questão da presença do Egito nesta relação com a arte africana e com a África, mas essa fica outra questão, e o que me interessou aqui hoje é que foi-vos trazer digamos, 3 coleções de arte africana que foram articuladas, foram pensadas, foram coletadas, reunidas, cada uma tem a sua história, por 3 artistas contemporâneos. Isto é particularmente importante para nós percebermos algumas das deslocações do que é
do que é o entendimento da arte africana, do que é África, e, por outro lado, do que é a peça que é coletada. Portanto, isso é uma deslocação deste processo. Eu tenho muita informação, porque há parte desta que primeiro é uma pesquisa inteiramente inovadora. Nós vamos, por exemplo, queremos aqui falar sobre a coleção etnográfica de Cruzeiro Seixas, e penso que é das primeiras vezes que nós estamos a perceber que a existência desta coleção, e muito provavelmente, se há para as pessoas do Transmar, estas peças não são conhecidas pelo povo. Para a reflexão da filosofia da arte, a África morreu. Estamos a falar do ponto de vista da reflexão de Karl Einstein, nos anos 30, a África morreu. A colonização, os processos internos de luta, o modo como as peças foram retiradas, nós estamos a falar de processos de entes não vitais. E este é um aspecto fundamental para nós percebermos do ponto de vista da experiência, da apropriação da relação da arte africana, por exemplo, na tradição dos artistas de vanguarda. Enfim, não só todos temos presente algumas das imagens que Gauguin introduz na sua pintura, mesmo antes de ir para Tahiti. Depois vamos ver em Picasso, em Modigliani, vamos ver em Braque, Breton. Temos uma longa tradição de presenças, mas elas revelam uma certa dificuldade, um certo incómodo. É assim que Picasso conta numa entrevista a Balrog, quando vai visitar as coleções do Trocadéro, de interpretar o que é que está a passar. E um dos aspectos interessantes é que quando nós vemos os ateliês ou as salas de Breton, está reproduzida agora no Centro Pompidou, ou de Peggy Guggenheim, poucas são as peças africanas. Há peças da América, da Polinésia, mas há muito poucas peças africanas, e isto importa aqui perceber porquê. Portanto, houve aqui primeiramente um trabalho metodológico. O que é que como perceber isto? Interessa-nos perceber os produtores, e há aqui, nós sabemos que há especializações nas aldeias, muito anteriores mesmo, há um processo antigo de especialização das aldeias, de especialização das obras de arte. Há obras que são de grupos étnicos que são passados de uns para o outro. E ontem falámos de Henrique Carvalho, que tinha recebido uma peça por um Chocla, que não é uma peça de Chocla. Isto é um processo que não é frequente. Alain René faz nos anos 50 um filme em que ele fala sobre as aldeias que produzem já industrialmente a arte africana. Isto, no entanto, não exclui o efeito que estas peças têm, sobretudo em indivíduos dotados de uma capacidade, de uma inteligência sensorial e de uma capacidade criativa, isto é, os artistas, completamente diferente de um discurso centrado sobre a organização do poder e, portanto, sobre as questões da suposta violência, ou real violência, que está associada às obras. E é este o aspecto fundamental que nos interessa quando pensamos a arte contemporânea que os artistas contemporâneos, a arte africana que os artistas contemporâneos produzem. E aqui interessa-nos, portanto, os mediadores, interessa-nos compreender também os tipos de coleção, os tipos de colecionadores, e nós vamos ter uma panóplia. Só falo daquilo, enfim, nós estamos a trabalhar ainda em Portugal, podemos se largar para outro âmbito. E vamos ter, desde um colecionador de grande extensão e que tenta apanhar exemplos ou tipos de melhor qualidade técnica ou artística de grandes áreas, por exemplo, do continente africano. É isso que nós vamos ter, sobretudo, nos dois exemplos que eu vos vou dar, Eduardo Neri e José Guimarães, ou como exemplifica Cruzeiro Seixas, que faz um levantamento, uma recolha no interior de Angola, enfim, nos anos 50. E também eles vão ter posições muito diferentes. Cruzeiro Seixas é o coletor direto. Nós temos, como posso apresentar, as situações que ele descreve, onde e como recolhe. Temos um caso em que ele diz quanto gastou pelas peças, o que é também raro. Temos, por outro lado, a Eduardo Neri e José Guimarães. José Guimarães tem duas situações diferentes, em que há a mediação dos intermediários na Europa, quer sejam os comerciantes locais,
senegaleses, guineenses, daomé, congoleses, que trazem para a Europa e a vendem aos marchands, aos antiquários, e sobre isso há uma rede europeia com este processo. Em Lisboa há várias destas figuras aos dois níveis. Há os locais, há pessoas que vão buscar estas peças à África, há os marchands e depois há os marchands em luta uns com os outros. Por exemplo, este problema da certificação das peças tem sido hoje uma luta entre os que podem pagar ou inventar a certificação e os que não podem. No caso de Eduardo Neri e de José Guimarães, as situações são também diferentes. Eduardo Neri começa por comprar peças na Feira da Ladra. E essas primeiras peças nos anos 50, ele não tem nenhuma obra feita, são peças de meramente curiosidade. Ele também comprou outras coisas. Quando, nos anos 90, ele se torna um artista de regime, e isto é muito importante, um artista ligado ao que nós chamamos de regime democrático, às suas instituições de cultura, e a fazer peças por encomenda para as empresas públicas, para o governo municipal, para o governo e para o município, ele tem renda suficiente para começar a comprar sistematicamente peças. E esta situação é de tal modo, vai se prolongar mais ou menos entre meados dos anos 90 até 2013, como morre, que ele reúne uma coleção de mais de 1000 peças, em que vai substituindo por troca com outros colecionadores as peças de menor qualidade para outra maior qualidade, passa a ter mais ou menos 1000 peças. Essas 1000 peças são depois expostas em 2009 no Pátio do Galé, no interior de uma estratégia política que na altura envolveu António Costa e José Sócrates para constituir em Lisboa o Museu África Conte. E nesse propósito, a ideia era reunir neste museu 3 grandes coleções. A coleção Eduardo Neri, a coleção José Guimarães e a coleção Berardo. E também vos falei, esta coleção Berardo é uma coleção muito especial e que mostra-nos o destino destas coleções, incluindo o modo como ela é exposta. E este é o outro problema. Qual é o nível de conhecimento que estes colecionadores têm sobre as peças? Qual é o modo como eles expõem as peças? Qual é o uso que as peças têm para a sua própria reflexão artística e para a sua produção artística? São vários níveis ao qual nós temos que dar, ou devem ser pelo menos atentos. E em cada um deles vamos ter situações muito diferentes. Situações muito diferentes. Portanto, eu trabalhei estes 3, a informação que tenho aqui é imensa, não vos posso dar, tenho variedíssimas imagens. A meu ver, a mais interessante, porque é desconhecida e não pode ser por vós acessível, é a do Cruzeiro Seja. Vou tentar lá chegar rapidamente. Estas são algumas das coleções que tenho andado a estudar, a ceder. Henrique Guimarães é um professor de matemática que, entretanto, faleceu. Teresa Lacerda é uma artista plástica que tinha uma loja de decoração interior e que, entretanto, se apaixonou e fez uma coleção das melhores coleções particulares. Luís Cília é um compositor que, por uma questão de gosto e através destes comerciantes com o qual se estabelece relações pessoais, compôs uma excepcional, pequeníssima coleção em casa. E estes modelos, que eu estou aqui, são modelos. Porque nós vamos ter variadíssimas pessoas com esta escala, cujos nomes se podem. Portanto, temos aqui tipos de coletores. E, portanto, usando aqui uma autora de filosofia da ciência que me interessa muito, e está aqui um diálogo nesta deslocação com a Lorraine Daston, do Max Planck, da História da Ciência de Berlim, sobre a questão, sobre o modo contemporâneo da objetividade e do papel que nela tem a questão dos arquivos e as diferentes funções normativas que aqui estão inerentes na objetividade contemporânea. Sobre isto tínhamos toda uma conferência reflexiva sobre a nossa própria conferência para desenvolver. O que me interessa, portanto, é falar-vos destas 3 coleções, o modo como elas foram recolhidas. A primeira coleção do Cruzeiro Sanches é, portanto, recolhida por ele nos anos 50 no interior de Angola. Essa coleção é interrompida a recolha
por causa do início da Revolução Armada. Nessa altura, Couto Seixas, que tem uma posição social muito interessante, porque ele é, ao mesmo tempo, o artista surrealista que continua a atividade criativa, o poeta, ele torna-se poeta por experiência de África e é, simultaneamente, próximo da família do governador, porque a mãe é prima do governador, e, ao mesmo tempo, o artista subversivo, incomodado pela PIDE por causa das suas posições surrealistas em Luanda contra o colonialismo. E todos esses dados são importantes para perceber que esta coleção é um modo de ele se colocar contra o colonialismo e denunciar o modo como o pensamento civilizacional europeu, também estético, não compreende a qualidade das peças que ele vai encontrar, que são peças desde o uso cotidiano ao uso religioso, usando materiais, por vezes, banais, como maços de tabaco, por exemplo. E ele recolhe isto como uma peça de excepcional qualidade, e quando, em 1964, ele se sente pressionado pelas autoridades e pela vivência colonial a voltar a Portugal, ele vende a coleção a Manuel Vinhas. E essa coleção seria o núcleo de criação do Museu de Arte Tradicional, do qual Manuel Vinhas estava interessado, já tinha pediu um plano, pediu um projeto, tinha um local, acondicionou e esta coleção ficou na posse da empresa que ele era proprietário, a Cuca. Em 1976 ele é obrigado a fugir para o Brasil e a coleção desapareceu. A coleção desapareceu. Onde está a coleção? Os responsáveis atuais na Angola recusam-se a dar informação. Porque a maior parte dos atuais responsáveis sabem o que é que se passou. E o que é que se passou, muito provavelmente, aponta para uma conivência das autoridades locais neste processo. Não há interesse atual a nenhum dos atuais responsáveis em Angola em resolver este problema. Este é um dos aspectos que nós temos que ter em conta. Por outro lado, nós temos Eduardo Neri, que faz a tal coleção enorme. Essa coleção, para ele, tem uma profunda influência estética. Vai determinar o modo como ele fotografa, concebe, pinta, concebe a própria relação subjetiva, mas é acompanhado por um estudo exaustivo de etnografia, por um conhecimento profundo de cada uma das peças. As várias posições que ele faz, há uma aqui no Jardim Tropical, uma outra em Esposeno, a tal grande Pássaro Calé, são acompanhados de catálogos com um estudo minucioso, não só sobre cada uma das peças, do ponto de vista material, simbólico, como do ponto de vista da estética. E, em 2010, ele publica Artes Africanas, uma aproximação estética de um artista. E, neste caso, ele percebe a excepcional qualidade destas peças. Depois temos o caso de José Guimarães. José Guimarães é um artista que vinha, é um engenheiro, é um militar, começa por fazer aquilo que nós chamamos genericamente escultura pop, gravura. De 1967 a 70 está em Angola, numa primeira comissão, e compra artesanato africano, digamos, de artistas ou de artesãos que estão no Instituto de Trabalho de Angola. Quando, em 1970, regressa a Guimarães, oferece esta coleção que ainda existe, está inventariada e classificada, e pode ser visitada, à Sociedade Martins Sarmento, e está, por exemplo, no Museu em Guimarães, no Cassão. De 1970 a 1974, ele tem uma segunda comissão em Angola e entra em contato com as famosas panelas de Goya. E isso vai-lhe permitir perceber que há uma cosmovisão vista apenas através dos provérbios que é transposta nestas tantas. E ele então concebe o que eles chamam o alfabeto africano. E é com base deste alfabeto africano que ele passa a desconstruir a história de arte e o seu modo de representar. E é assim que ele analisa, por exemplo, a figura de Camões, é assim que ele analisa
Rubens, é assim que as obras vão ter uma forte influência no modo como as peças africanas são colocadas. E vai fazer relicários. E vai compor todo o processo de incorporar alguns dos elementos formais e intenções destas peças. Deixa-me ver como é que estamos. Já está. Vou ser rápido. Vamos começar. E depois resolve esta entre os anos 90 ele passa a ser também um artista de regime. E porquê é que eu digo que é um artista de regime? Porque basta ver as fotografias. Ele é fotografado com todos os presidentes da República. Ele vai representar oficialmente Portugal em todas as grandes exposições. E isto dá-lhe uma capacidade de comprar para Lisboa, Paris, Bruxelas, e vai compondo uma coleção enorme que encontra uma solução inteligentíssima, espertíssima, que é negociar com o Estado os fundos para o Centro Internacional de Arte Contemporânea em Guimarães, no qual ele deposita grande parte, uma parte significativa da sua obra, que entretanto tinha sido alargada também, depois da sua estadia no México, a culturas pré-colombianas, portanto dos anos como do México, e depois no período de Macau, Eduardo Neri também está em Macau. Macau é aqui um momento fundamental em todo este processo do regime, do ponto de vista da arte. Também começa a comprar bronzes, caicos chineses, com peças de grande valor. Ora, depois desta entrega em 2013, ele continua a corrigir, enfim, as pessoas, os tais comerciantes, ao qual eu também tenho comprado, para não me falarem, para eles me explicarem como é que é, também dizem, olha, essa peça, o senhor não compra, compra o Zé Guimarães. Portanto, nós disputamos as peças. Portanto, há aqui toda este processo, que é também um processo sociológico. Portanto, a arte lida com este exercício, não apenas um poder vago, mas destas lógicas do poder simbólico e da capacidade de comprar esta peça ser desejada por alguém, logo é valiosa. O processo é muito vasto e é muito complexo. Bem, um minuto que eu alargava, eu vou-vos mostrar rapidamente o que nós sabemos sobre o Curso das Seixas, que é, francamente, a parte mais interessante. Vocês vão ver isto uma espécie de filme com as inúmeras imagens que eu tinha trazido. Isto é o tal Alberto Africano, são as peças o Alberto Africano é isto. É isto. Portanto, isto é as variações estabmunianas, o relicário, as várias exposições que ele vai fazer. Isto é a outra, a África, é a tal exposição que o Zé Guimarães também faz a pedido do António Costa no Palácio da Galé. E isto é a tal coleção que ele entrega ao Museu de Guimarães. Isto é um primeiro modo de expor a coleção em Guimarães. Estão a ver, digamos, cada peça isolada, num contexto, bem iluminada. Isto é ele nas suas reservas. Estão a ver a quantidade de peças que estão aqui. O modo como ele se deixa fotografar lado a lado com as Guimarães não é um homem baixo, com as suas peças. Depois, os vários manifestos artísticos em que ele vai reivindicar este seu contributo para uma arte global, e que temos no processo da globalização. É muito importante aqui o modo como ele introduz, desde muito cedo, o problema da escravatura, está sobretudo nas gravuras, como introduz o problema da morte, tentando mostrar uma continuidade entre a coleção mesoamericana e a representação da arte popular contemporânea, e depois o tal museu que ele faz ao fim, que delega, que tem simultaneamente este interesse de ser um museu que adotou a posição de não ter reservas. Não ter reservas. E, portanto, todas as peças, incluindo os Nequisi, e isto significa que mesmo aqueles que intencionalmente se devem respeitar a visibilidade, que deve ser de acesso reservado, são expostos. E são expostos nesta combinação onde tudo vale. Isto é a tese teórica. Agora, não, desculpem lá, isto é um Eduardo Neri, isto é um vídeo, ele também tem uma enorme coleção, isto ele deixa-se fotografar por estas peças, isto é alguma das obras, digamos, do abstracionismo geométrico, da op art que ele vai expor, isto é algumas das obras do espaço público que ele desenvolve e coloca em Lisboa. Estas são os tais
o tal obra Artes Africanas e as exposições, uma página com os tais análise detalhada de cada uma das peças neste catálogo das formas e energias. Depois, as fotografias onde ele utiliza sombras de peças africanas, uma exposição onde ele tenta reintroduzir a força e a forma das máscaras. Depois, umas fotografias de uma exposição da Gulbenkian de 2005, e só apenas um detalhe. Se há instituição do poder, é a Fundação Gulbenkian. Desculpem lá. Estamos a falar de quê? A Fundação do Gulbenkian é o exercício do poder, independentemente de ter os artistas que queira, porque ele transforma aquilo em valor. Querem mais outra forma de poder? Não existe. Depois a coleção fala-vos sobre de que modo é que Brado faz a sua coleção. Ele vai adquirir a coleção de um economista chamado Carlos Picado da Horta, penso que é a primeira vez que fala disto em público, que coleta, enquanto consultor do Banco Mundial, desde os anos 60 até os anos 80, peças em África, das melhores coleções, incluindo peças arqueológicas do Níger, que é a única coleção que existe no mundo, com aquela qualidade. Carlos Picado da Horta, enfim, não vos posso dizer, e o modo como Bernardo expõe em Azeitão ou na Bacalhoa coleções do maior valor simbólico com peças decorativas, misturadas com vinhos, com espumantes, com minerais. Ou esta coleção que ele arranja, comprando 7.000 peças nos anos 80 na África do Sul, de escultores contemporâneos zimbabuenos, que são colocados numa espécie de parque do Jardim do Monte Palace, que é um hotel de luxo de Funchal, para decorar o espaço. Portanto, estas cerâmicas com forma fálica são as tais peças mais ou menos do século III a V, e são peças excepcionais. Infelizmente não estão aqui, mas deviam estar. São excepcionais. E ao mesmo tempo o tal Underground Museum de Anadia e as máscaras a servir para a publicidade. Portanto, vejam, isto é que é falta de respeito. Percebem? Isto é que é inaceitável. Máscaras a brincar na cabeça das crianças. Agora, Cruzeiro Seixas apresenta as primeiras esculturas, os primeiros desenhos. O que interessa aqui é que ele, nos anos 1951, faz uma viagem até Timor e, enfim, é toda ela muito interessante, e na sua desmontagem do colonialismo português, estas viagens no interior de Angola, e aí, depois, nós temos um relato em que ele fala da primeira pessoa nas entrevistas. Enfim, estou-vos a dar várias imagens, o fotógrafo a fotografar, enfim, imagens, cada uma delas extraordinariamente interessantes, desse ponto de vista. Ele tem amigos. Isto é Tito Chilunga, é um artista local, com o qual eles concebem uma espécie de brincadeira com Camões, 1958. As tais entrevistas onde nós temos conhecimento de como é que eram os processos de aquisição das peças. Sim, são vários. Aqui é fundamental as entrevistas que fez a Santos Pereira, as outras a Sr. Jorge Nutriz. Depois as cerimónias em que ele vai assistir, os detalhes em que ele vai ver, os processos técnicos. Portanto, temos aqui um etnógrafo. Ao mesmo tempo, esta situação de ele perceber o medo que eles têm dele e o medo que ele tem deles. E temos este processo do artista que se expõe e é exposto. E isso lhe permite fazer as aquisições. Esta disposição, esta tal máscara feita com milho e maços de tabaco, que vocês vão, ele guardou-a. Isto são poemas em que ele descobre a poesia como uma forma de liberdade interior num sistema colonial e assina África. África passa a ser para ele a única civilização livre, e isso é que lhe dói. É que essa civilização está a morrer. Várias posições, isto é Moçambique, é pena não temos cá o Carlos Major, para vivermos. Isto é, quando ele visita Cabinda, desculpa lá, e um minuto, muito antes, enfim, está aqui comparado quem é o primeiro a fazer recolhas fotográficas, também faz, também fez.
algumas fotografias ele compra. Isto é o tal relatório em que nós temos valores sobre, em Malange Luís, quanto é que ele pagou e quanto é que recebeu. Da cervejaria Cuca. Da Cuca, faz. Isto são a ele, artista, é a família, o tal acesso à vida do governador. Isto é um jantar com o Adriano Moreira e a família, portanto, sobre no Palácio do Governador. Isto é, na Liga Nacional Africana, era a resistência angolana e, ao mesmo tempo, o sarau musical com a Ópera de Paris. E, portanto, vocês estão a ver estas dicotomias, são os catálogos, os livros de sala das exposições surrealistas que ele organiza em Luanda, com a Messerder como morte, portanto, estamos a falar. Depois, ele pinta de um modo completamente diferente algo com cor que ele chama Paisagens Africanas. Depois, em 57, com Alfredo Margarida, ele organiza uma instalação de denúncia do colonialismo. Nós temos algumas imagens destas instalações, são estas peças, fortemente influenciadas. E agora, as minhas primeiras peças. E eis as peças. Estampas, as máscaras, os instrumentos musicais, as cabaças, a estatuária em pedra e em madeira, os crucifixos adaptados, as cabaças escritas, as cadeiras, as mesas, os bancos, as peças já de contemporâneas e pronto. E depois uma série de documentos coloniais, e esta é uma peça fundamental, porque em 1958 ele assiste a uma situação que fotografa, que é um incêndio de uma aldeia na zona dos Dentes. E o modo como ele guarda esta fotografia, invólucro sobre invólucro, ele não quer que elas sejam publicitadas. Muito provavelmente, isto acompanha uma técnica de guerra, como tinha sido 50 anos antes, com o incêndio das aldeias, por parte, neste caso, dos fazendeiros. Isto que eu estou a dizer é pura hipótese. Mas as fotografias não só são excepcionais de qualidade, mas elas mostram um enorme cuidado por terceiros em que elas sejam divulgadas. Ele, depois de ser interrogado pela PIDE em 53, ele passa a ser o mais discreto possível porque ele tem os pais a cargo. Ele não quer incomodar os pais. Não só pela posição social dos pais, mas sobretudo pela posição de sobrevivência. Os pais não têm. E a relação aos pais é aqui fundamental. Pronto, ele desenvolve-se atividades e depois em 60 ele é contratado pelo Museu de Angola e monta exposições. E monta exposições expondo pela primeira vez, um quadro Malangatana. Igual. Esta, como vocês veem no meio, Malangatana, numa peça que o Malangatana tinha oferecido ao Neves e Sousa, que era um pintor local, um homem clássico, e que o Malangatana lhe deu assim, desprezando. E ele fica com esta peça, séria para esta exposição, depois retém a dele, e agora, no final da vida, como sabem, morreu até aos 100 anos, e ele vendeu-a à Fundação Cupertino Miranda para ser mantido. Para ser mantido. Percebe? Para viver dignamente nos últimos anos. Pronto, e são as outras peças. Tudo isto termina em 64 com uma exposição de peças misturadas dele, do Lunda, do Westermann, etc., que é uma exposição de máscaras e instrumentos que ficou no Museu de Angola, montada com uma qualidade e um respeito fundamentais. E, portanto, fazendo a denúncia do colonialismo, mas não pondo a bandeira, eu sou anticolonial. Eu estou aqui a reivindicar nada. Quando se fala na verdade, não se diz que está a falar a verdade. Se alguém diz que está a falar a verdade, está provavelmente a medir a convicção com que está a falar. Portanto, eu sou muito crítico de alguém que se quer ser bom. Quando se é bom, é-se bom. Quando se quer ser-se não racista, não se é racista. Não se fala disso. Portanto, aqui, uma espécie de duplicação do discurso é, para mim, do ponto de vista da verdade e da tradição da verdade, sobre o qual eu reivindico, muito suspeitoso. Encontro nos sofistas. Encontro nos sofistas. Não é nada que... Pronto, e depois isto são outras coisas, isto são as cartas em que nós percebemos como é que ele vendeu, o projeto da tese, conseguimos ter mais acesso à coleção a partir dos exemplos desta reportagem de uma revista, de um jornal que lá existia. Portanto, estamos a tentar montar as peças e a tentar perceber
Onde é que está, desde os anos 80, esta coleção que desapareceu da moda? Muito obrigado, desculpa aí a demora. Podemos agora passar a... Alguém tem perguntas? Espero que sim. Sim, sim. Se puder vir a Joana aqui para a mesa. Não, o Flor Fico também. E a Ana Margarida Ferreira. Com certeza, sim, sim. Falta só aqui o microfone, faz favor. Está bem, peço desculpa. Boa tarde. A minha pergunta é para o professor Jorge Rivera, que é uma questão de ignorância total minha, mas tenho muita curiosidade em saber. Há pouco tempo, e a propósito de uma exposição que há pouco tempo de arte africana, e onde estavam uma série de peças expostas e há um total anonimato de quem é o artista. E se calhar é um pensamento ocidental meu, mas perguntei o porquê de não estar o artista, estava apenas o povo representado. E a minha pergunta é, de total ignorância, o que me responderam na altura numa visita guiada foi que a tradição africana é que se a peça seja representada e descrita pelo povo e não pelo artista ou artesão. E, portanto, isto deixou-me a pensar. E outra pergunta tem a ver com, como eu vi imensas peças utilitárias, outras mais artistas, outras mais ligadas ao culto, fiquei a pensar nesta história do mercado, onde é que se encontra o limite, porque me parece também que há uma certa produção artesanal de cópias, falou isso, tinha escrito num dos primeiros slides, da reprodutibilidade daquilo ao gosto do comprador ocidental. Parece-me que também há esse mercado, não é? Muito presente, e gostava de comentar se estes dois... Sim, estes dois. Há peças, por exemplo... Só um bocadinho, é mais fácil para aprendermos a juntarmos duas ou três e depois, está bem, dar sequência ao discurso. Peço desculpa. Obrigada. Obrigada. Eu tenho duas perguntas, uma para Ana Margarida Ferreira e os colegas, em relação à questão da comparação e da sala de comparação do museu que descreveu, e a minha questão, tenho duas pequenas perguntas. A primeira é se o modelo do Museu de Arqueologia Nacional, da Antiquité Nacional, de Saint-Germain-en-Laye, serviu ou não de modelo de referência, porque havia a sala de etnografia comparada, a sala de comparação, basicamente. E, associada a esta questão, os termos parecem ser os mesmos utilizados, ou seja, fala-se também, quer no catálogo do Alexandre Bertrand, e agora, como mencionaram vocês na vossa comunicação, monumentos, documentos, indústrias. E, portanto, a terminologia utilizada para designar quer, digamos, artefatos, quer objetos da pré-história, são similares, basicamente, e a escolha dessa designação, monumentos, documentos, o que diz muito sobre o estatuto da comparação nesses museus. Bom, a outra pergunta, não é pergunta, é um pequeno comentário ao Jorge Rivera. Fiquei muito grata por ter evocado Africacom, aquele projeto falhado, por assim dizer, que já tinha um arquiteto, já não me lembro quem era o arquiteto. Já, isso mesmo, claro. Já igual tenho evocado, e que eu lembro dele ter feito a apresentação do projeto, daquilo que seria o museu, e que talvez, que é uma reflexão interessante, que remete um pouco para o final da sua intervenção, sobre precisamente esta ausência, digamos, por parte dos poderes públicos, digamos assim, depressa, da ausência do museu de arte, entre aspas, relativa a artistas africanos contemporâneos, e esse vazio ter sido preenchido por fundações, tais como a Gulbenkian ou outras.
E é sintomático, se quisermos, que a África Conte foi anos finais de 80, 90, para aí, 30 anos depois, quer dizer, nada passou, mas as coleções privadas e as fundações, digamos, da arte contemporânea têm estado a investir. Obrigada. Mais alguma questão? Não? Posso responder? Bem, não sei se... Pronto. Bem, primeira questão, autoria. Há todas as situações. Posso, por exemplo, há certas esculturas de escultores marcontes que assinam os trabalhos. Há processos que têm a ver com o modo de identidade das escolas e de grupos de mestres artesãos e de iniciados, e neste caso, às vezes consegue-se perceber por estilos que são não propriamente da etnia, mas são da etnia de um certo autor, há outras que não são neutras. A questão fundamental é quem é que quem é que inventou o alfabeto grego lático? É o primeiro dos nossos instrumentos mentais. Quem é que passou a transpor o fenício, a técnica fenícia linguística para o grego lático? Nós não sabemos. Há aqui uma técnica, um processo, uma invenção que não tem nome. Portanto, colocarmos aqui o problema da autoria não resolve a questão. Não resolve a questão. E o interesse dos artistas é que os artistas, sobretudo os realistas, acentuam o caráter inconsciente, o caráter supraconsciente da produção. E que, portanto, para eles a questão da autoria não era particularmente relevante. Porque o que interessava era todo o processo. Os Guimarães e Nétis também sabem isso. Só que, agora vamos a outro ponto da questão do mercado. Não é o mercado em si que é mau. O problema fundamental da modernidade é o problema da finança. É quando as finanças se articulam com o mercado. Isso é que muda. Não é a existência do mercado. É a existência de uma situação financeira associada ao mercado. E esta associada ao mercado garante capital que tem que ser amortizado, estabelece seguros, estabelece prazos de amortização. Não há plantoceno, não há plantation sem finanças. E este processo que nós estamos a ver é um processo de financiarização sempre. E estes autores sabem que não podem reivindicar a verdadeira condição de artistas porque dependem do mercado, incluindo da venda de arte. E por isso é que eu dispus isto, que é uma exposição que está neste momento da Graça Brandão. As galerias de arte contemporânea em todo o mundo estão em crise. Estão em crise. Porque há uma deslocação para o virtual e para certas obras que só podem ser postas das instituições. Portanto, o José Guimarães fez isto. Ele transformou a sua pintura numa questão de design. E as peças, como as dos artistas africanos, só podem ser expostas nas galerias. Não podem ser compradas por uma qualquer pessoa. E isto é um sistema, decorre do sistema financeiro. Porque só uma instituição com um fundo capitalista de funcionamento pode fazer as coleções de arte. Portanto, há aqui claramente uma espécie de papa de chão, em que os artistas são parte de um processo de acumulação de dinheiro, de circulação de dinheiro. E, portanto, temos aqui os burgueses que tinham pequenas galerias a serem ultrapassados. E, neste caso, o que é que faz o Zé Maria Brandão e a Teresa Lacerda? Põem obras excepcionais africanas, vão ver, que está em exibição, com peças das coleções muito boas também. E põem olhos nos olhos, a dialogarem. Claramente, quando eu fui perguntar como é que era, ninguém vai. Completamente ignorado. E depois a terem que justificar. Mas qual é a proveniência desta peça? E estas peças não têm proveniência. Esta é Mali. Vão ver que as peças são excepcionais.
E, portanto, há uma aparente cientificidade e uma moralização das peças que decorre ao mesmo tempo. Aparentemente é contra os burgueses, mas depois tem um efeito político e de se garantir isto no espaço público e no espaço das instituições. E esse processo é um processo claramente de autocratização das democracias. Autocratização das democracias. Desculpa lá, falta a da Adélia, mas fica para outra ocasião. Já está. É assim, a questão da filiação da Figueira no modelo de Saint-Germain é claramente um capítulo forte. Há muitos indícios de que o Santos Rocha segue esse modelo. Desde logo porque a correspondência com Saint-Germain-en-Laye existe já existe mesmo antes da fundação do museu. Nós não temos a correspondência, nós não temos o epistolário para o Santos Rocha, mas temos as cartas do Santos Rocha no Museu de Saint-Germain-en-Laye. E ainda antes de fundar o museu, ele pede uma coleção de moldagens dos crânios da referência da pré-história francesa para integrar no seu museu. Quando, no momento da inauguração, quando se difunde informação para a comunicação social, o Museu da Figueira tem peças com dimensão superior às maiores que se encontram no Museu de Saint-Germain-en-Laye. Portanto, é a referência. A alabarda do Dólmen da Cabecinha é maior do que qualquer uma que exista no Museu de Saint-Germain-en-Laye. Portanto, essa filiação existe. Depois, na prática, aquele catálogo profusamente anotado é de 98, portanto, do ano antes da viagem. O museu já está montado, a sala de comparação já está montada, mas a edição do Rocha Peixoto não sei se é a primeira exatamente, mas dá-me ideia até que é, e, portanto, ele tinha acesso ao catálogo. Quando ele vai em 98, a sala está fechada. E o catálogo não tem uma única anotação na parte respeitante à sala de comparação. Não sei se ele a viu, se não. Ele tinha relações diretas com o Reinhard, porque ele diz isso, o Reinhard disse-me isto, disse-me aquilo, naquele caderninho dos apontamentos passados a limpo. Com o Alexandre Bertrand é que eu acho que é um capítulo sobre o qual estou absolutamente curiosa, porque se constata na livraria que há na biblioteca do Santos Rocha, que há um conjunto de separatas e até de monografias que estão dedicadas ao Alexandre Bertrand. Tem o carinho do Alexandre Bertrand, no entanto estão na biblioteca do Santos Rocha. Portanto, é uma oferta, testemunha contactos anteriores, são capítulos em análise. Bem, para além de que é obviamente necessário cotejar esses conceitos fundamentais, a questão dos monumentos, documentos e indústrias, a questão do trabalho, a insistência do trabalho humano, documentar o trabalho humano, que é um tópico que vem desde a exposição de Paris de 64, se não me falha a memória. Portanto, para já é o que se me oferece dizer, de acordo com aquilo que já foi possível pesquisar. Mas a reconstituição da biblioteca é absolutamente fascinante. Da biblioteca e dos apontamentos, dos sublinhados que esses livros têm. Vamos então seguir agora para almoço, está bem? E retomamos os trabalhos. Posso só um segundo? Há aqui um momento, isto é uma resposta de facto ao que disse a professora Helena. Estas coleções, o privado
tende a fazer aquilo que fez o Braga, que é o privado. Nós temos neste momento uma condição excepcional, é que este acerto das coleções, muito provavelmente, passa a ser o Estado outra vez. E há, portanto, a possibilidade de recuperar e fazer um museu assumidamente com peças com estas características, que não é um museu etnográfico, que é um museu de arte africana, que mostre a qualidade da produção em África. Desde a proto-história até hoje. E isto é uma oportunidade politicamente única. Única. E era bom que todos nós percebêssemos e exigíssemos ter, nós temos em Portugal, coleções excepcionais. E não há razão nenhuma para, por questões ideológicas e sectárias, não fazermos este museu.